Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro, neste 26 de março, terça-feira. Em 26 de março de 1772, era fundada a freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Exatamente isso, há 252 anos, Porto Alegre. Muitos casais açorianos vieram aqui de Portugal, 60 casais, depois vieram mais, via Santa Catarina. É uma mistura de espanhóis, de portugueses que lá estavam, indígenas, escravos. Foi muitas etnias formando o Porto dos Casais, Porto Alegre. Que eu abraço, porque foi lá que eu trabalhei na radiodifusora, depois no Jornal do Brasil, antes disso no Banco do Brasil, estudei e me formei na PUC, né? Muitos anos de Porto Alegre, de Petrópolis, Cristal, Ipanema, foram Passo da Areia, muito tempo. Porto Alegre amada. Muito bem. Não esqueça de se inscrever ou de fiscalizar aí a sua inscrição e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos aos assuntos de hoje. Primeiro assunto, Bolsonaro na Hungria. Ontem eu não falei disso porque chegavam algumas informações aqui a Lisboa, eu não tinha visto sequer as imagens. Eu fico me perguntando como é que as imagens do circuito interno, imagens das câmeras de segurança de uma embaixada, foram parar no New York Times. Por que não foram, pelo menos, para um jornal brasileiro? Para o Estadão, para a Folha, para o Globo. Não, aceitariam de bom grado, eu acho. Mas não foi para o New York Times. Por que será? Bom, a história é que no dia 8 de fevereiro tiraram o passaporte de Bolsonaro. Isso é um aviso. Olha, vai acontecer alguma coisa com você. Aqui no Brasil, hoje, ninguém sabe quando vai ser preso. E muito menos por quê. Né? Muitos sabem por quê. Né? Os brasão, o dia que fossem presos, saberiam por quê. O delegado Barbosa também. Aí, 4 dias depois, alguém deve ter avisado a Bolsonaro. Olha, vai acontecer alguma coisa aí. Procura uma embaixada. Qual é a amiga? Hungria. Os advogados de Bolsonaro dizem que ele foi para lá para poder conversar mais com o primeiro-ministro Viktor Orbán. É a alegação dos advogados de Bolsonaro. Ficou lá 2 dias e saiu. Assim como foi para os Estados Unidos e voltou. Foi para os Estados Unidos, alguém deve ter avisado que podia acontecer alguma coisa com ele. Foi para os Estados Unidos. Está ressabiado, né? Porque ninguém avisou do 6 de setembro de 2018 e apareceu o Adélio com a faca, ao mesmo tempo em que ele estava na Câmara dos Deputados, na mesma hora, no mesmo tempo. Um milagre que ninguém conseguiu ainda descobrir o que foi que esse segundo Santo Antônio fez de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas voltemos a Bolsonaro. Está todo mundo perguntando para ele, lá na homenagem que fizeram a Michele lá no Teatro Municipal de São Paulo, né? Embora, não sei se era PSOL lá que não queria, entrou na justiça, não quer, a pessoa não quer ver. Né? Se recusa, depois daquela Avenida Paulista cheia, as pessoas ficaram com síndrome de Avenida Paulista lotada. Mas, enfim, saiu também, né? E agora apareceu. Eu fico intrigado para saber como é que saíram as imagens. É uma questão de segurança da embaixada. Né? E depois, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para Bolsonaro explicar. Mas explicar o quê? Cometeu algum crime, alguma coisa? Né? Que a Polícia Federal estaria investigando? Não entendo. Eu entrei muitas vezes em embaixadas. São dezenas, eu não sei nem se não passa de 100 o número de embaixadas no Brasil que comemoram suas datas nacionais e a gente faz amizade com embaixadores e é convidado
para jantar, para almoçar. Eu mesmo já, em algumas embaixadas, em cujo embaixador era muito amigo, o embaixador disse, não, fica aqui, bebe mais um vinho, dorme aqui. Eu disse, não, vou embora para casa. Né? Agora, Bolsonaro tem que dar satisfação porque ficou na embaixada. Eu disse, brincando hoje na Rádio Guaíba, que ele teria que dar satisfação se fosse fotografado numa boate em Brasília e a Michele desse 10 minutos para ele explicar por quê. Enfim, está aí criado um grande caso, né, em torno disso. E foi chamado o embaixador. Deixa eu ver o nome do embaixador aqui. Miklos Halmai. Foi chamado ao Itamaraty para explicar. Também não entendi. Uma pessoa física, foi ex-presidente da República, poderia ter sido ex-ministro, ex-deputado, ex-empresário. Ficou na embaixada como hóspede por 2 dias. Mas explicar. E se tivesse que explicar, olha, eu fiquei preocupado e fui lá para garantir a minha pessoa física. Eu não sei onde isso é crime. Mas, bom, vamos em frente. Caso Marielle. Olhem só. Agora sai a notícia que Domingos Brazão matou, quando tinha 22 anos, foi um sujeito na casa dele, estava de aniversário, foi tirar satisfação de um irmão dele que andava com a mulher do sujeito. Aí ele saiu atrás de revólver, atrás do sujeito, o sujeito fugiu de moto, ele ainda acertou o sujeito na nuca. E o julgamento não veio nunca, veio 15 anos depois. E aí não aconteceu nada com ele. Né? Depois ele foi denunciado pela Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, também foi afastado, foi preso, voltou, continuou lá no Tribunal de Contas, que maravilha. O suplente dele, Chiquinho, vai ser um sobrinho de um bicheiro. E o delegado Barbosa tem muitas ligações com o bicheiro, segundo o noticiário, né? Livrando bicheiro que acaba com o concorrente na base do tiro, chegava na delegacia de homicídios, não acontecia nada. Né? E parece que tinha uma taxa de cobrança e tal para livrar as pessoas. Esse aí é o nível. Né? Aí ficaram fazendo suposições sobre... Não, mas ele foi nomeado por um general, o delegado. Foi nomeado por um general, como chefe de polícia do Rio de Janeiro. Aí, foi o general Braga Neto, que era o interventor na segurança pública. O general Braga Neto disse, não, eu só assinava, mas quem escolhia não fui eu. Aí, inclusive, quem escolhia não fui eu, o número 2 dele é o general Richard, que é o comandante militar do Nordeste. O ministro Alexandre de Moraes chegou a ligar para o comandante do Exército para dizer, olha, não tem nenhuma citação aqui no inquérito do nome do general Richard. E o general Richard, não, foi lá, deu entrevista para o Estadão, eu assumo a nomeação do delegado, porque eu pedi 5 nomes, né, e a inteligência do Comando Militar do Leste ofereceu 5 nomes. Em primeiro lugar, estava um delegado que não aceitou, né, o delegado Delmir Gouveia, que era de confiança do general Richard, porque ele participou da operação da pacificação da Maré. Então não aceitou. Tá. Quem é o número 2? O número 2 era o Rivaldo Barbosa. E o general lembra que ele era respeitado, inclusive pela família de Marielle. E aí ele termina lá numa entrevista que ele deu para o Estadão dizendo: o mais é especulação, muita coisa que não tem sentido. Porque é incrível, o novo jornalismo agora é pura especulação, especulação, especulação. Eu vi uma entrevista, uma moça fazendo uma entrevista com um jornalista do New York Times que fez a reportagem, disse assim, então, as provas... Ele disse, não tenho prova de nada. Eu não tenho prova que Bolsonaro foi lá pedir asilo, né, ou exílio. Aí ela ficou meio desconcertada, porque é no chute, agora vale tudo. Né? É que eles estão atrás da câmera e não sabem o que está se passando
do outro lado, né? Como as pessoas estão sentindo. Se soubessem, não fariam tão pouco valor dos neurônios das pessoas que estão assistindo essas coisas. E para encerrar, o TRF, Tribunal Regional Federal 6, eu acho que é o de Belo Horizonte, derrubou a aplicação de uma lei, liminarmente, vai ter recurso para o Supremo, mandando os empresários, e é um recurso da FIEMG, da Federação das Indústrias de Minas Gerais, mandando as empresas fornecerem, tem que fazer um relatório sobre o salário de seus empregados. O objetivo é uma tentativa de equiparação entre homens e mulheres. Aí o desembargador concedeu a liminar do seguinte: não, isso é uma coisa pessoal de cada um. É romper o sigilo da renda de cada um, do salário de cada um. Não pode. Eu acrescentaria, né? É romper também o segredo da política salarial de uma empresa. É uma coisa que a empresa tem que manter esse tipo de sigilo para poder administrar, né, os diversos cargos nas diversas posições, as de maior confiança, menor confiança, mais importância, menos importância. Essa história de transparência é no serviço público. Tem que ter transparência total, porque a Constituição manda. Artigo 37. De Lisboa, Alexandre Garcia.